Boa tarde, meus irmãos. Mais uma vez é um prazer poder falar com todos que permitem a nossa chegada através desse canal de comunicação. Sou Alessandro da Silva, do Instituto Espírita Terceira Revelação Divina. Espero que esse vídeo encontre a todos muita paz, com muita saúde. Se porventura algum irmão esteja necessitando de mais paz e de mais saúde, o meu sincero desejo de que, ao final desse vídeo, os irmãos possam se sentir um pouco mais confortados e um pouco mais animados e perseverantes de buscar cada um a sua paz e receber do nosso Pai Onipotente, em sua infinita misericórdia, o nosso desejo de saúde para todos. Muito bem, uma alegria estar novamente podendo falar aos irmãos, uma alegria essa oportunidade que temos de nós, como meros aprendizes que ainda somos, dividir um pouquinho dos frutos da nossa meditação, do nosso estudo e da nossa pesquisa também. Trago hoje para os irmãos o tema Melhore-se e melhore o mundo. Pretendo desenvolver esse raciocínio de que nós conseguiremos construir um mundo melhor na medida em que nós também, como individualidade, melhorarmos individualmente. Quando eu melhoro, o todo também melhora. Pretendo, então, desenvolver essa tese, vamos dizer assim, com os irmãos, usando como base as obras básicas, com o livro dos Espíritos, também a Gênese, que eu não tenho livro físico aqui, mas eu utilizo uma versão digital que os irmãos podem acessar em PDF no site da Fergs e da FEB também. Também utilizo como base esse livro do Carlos Eduardo Durgante, O que Temos de Melhor em Nós, e este livro do Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles, O Despertar do Espírito. Assim, dessa forma, também aproveito para divulgar o livro espírita. Eu faço questão de buscar, de mostrar para os irmãos a nossa fonte de pesquisa, como forma também de divulgar o livro espírita, né? Uma leitura bastante edificante e confortadora e esclarecedora. Então vamos lá. De que maneira que eu melhorando, eu posso melhorar o mundo? Como que eu posso melhorar o mundo? Né? Individualmente melhorando. Por que será que isso acontece? E nós vamos buscar na Gênese, no capítulo 18, cujo título é São Chegados os Tempos, né? No item 1, Kardec nos relata assim: são chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Para a regeneração da humanidade. Pois os irmãos sabem que a nossa Terra é um mundo de provas e expiações. Mas vejam bem que lá, quando o Kardec escreveu a Gênese em 1868, ele já dizia, ou já predizia, que estávamos nos encaminhando para um mundo de regeneração. No subtítulo desse capítulo 18, cujo o título se chama Geração Nova, fala também no item 1 desse subtítulo que para que na terra sejam felizes os homens,
Preciso é que somente povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica dos que habitam essa terra. A dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos deste planeta transformado, serão excluídos, porque senão lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão e constituiriam obstáculo ao progresso. Substituí-los-ão espíritos melhores, que farão reinar em seu seio de justiça a paz e a fraternidade. Então este parágrafo está nos dizendo que vai chegar um ponto na Terra em que Deus mesmo não permitirá que reencarnem aqui aqueles espíritos que não estiverem imbuídos do verdadeiro senso de justiça, de paz e fraternidade. Né? Esses espíritos não reencarnarão mais aqui. Eles vão ter que reencarnar em outros mundos mais atrasados, porque não comportam mais a evolução que estará instalada ou estará se instalando no nosso mundo. Ainda continua dizendo que a época atual é de transição. Confundem-se os elementos das duas gerações, colocados no ponto intermédio. Assistimos à partida de uma e à chegada de outra geração, já se assinalando cada uma no mundo pelos caracteres que lhes são peculiares. Isso escrito lá no item 27 e 28 do capítulo 18. Então vejam bem que em 1868, ou seja, há 152 anos atrás, Kardec já afirmava que vivia-se uma época de transição. E aí nós nos fazemos a pergunta, mas quando que esse mundo de transição vai chegar? Quando que nós vamos alcançar esse mundo de transição? Porque se lá naquela época, 152 anos atrás, Kardec já nos falava que vivíamos uma época de transição, mas que transição é essa que dura já 152 anos? E nós ainda vimos o nosso mundo com uma evolução tecnológica e intelectual fenomenal, mas ainda moralmente, às vezes, vivendo como se estivéssemos na Idade Média. Durante todo esse tempo, o homem continuou a fazer guerra, continuou subjugando o próximo, né? Continuaram as brigas por interesses, por conquistas de terra, dinheiro, disputas financeiras, em detrimento de aceitar e dar oportunidade de vida digna para todos. Então, como se explica isso, né? Que estamos há 150 anos em transição? Eu penso que quando a gente vai colocar as coisas no tempo, né? Quando se fala em espírito, quando se fala na espiritualidade, né? O tempo não pode ter a mesma compreensão que nós temos do tempo no mundo material, porque os próprios espíritos nos dizem no livro dos Espíritos que um século na vida espiritual não passa de um sopro, né, na existência. O que para nós demora, a noção de tempo que nós temos de 100, 150 anos, na espiritualidade, essa noção de tempo é diferente. Então penso que colocar os porquês em razão do tempo na nossa inteligência limitada aqui nesse mundo material realmente é difícil da nossa compreensão. Por outro lado, me leva a pensar, né? Será que nós é que não estamos deixando de fazer algo
que realmente impulsione a Terra a viver ou passar a ser um mundo de regeneração, e estamos patinando no mundo de provas e expiações? Até que ponto nós não somos os responsáveis por não promover o adiantamento da Terra? Num outro livro do Divaldo Franco, que se chama Transição Planetária, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, ele também escreve: vive-se na Terra um momento de grande transição do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. As alterações que se observam são de natureza moral, convidando o ser humano à mudança de comportamento para melhor, alterando os hábitos viciosos, a fim de que se instalem os paradigmas da justiça, do dever, da ordem e do amor. Então, reforça mais uma vez o que dissemos há pouco, que essa transformação tem que ser de natureza moral. Até hoje a gente observa uma transformação intelectual, sem dúvida nenhuma, que os avanços da ciência, os avanços tecnológicos nos levam a ter uma qualidade de vida melhor, sem dúvida, né? Hoje se vive mais, temos remédios que há 100 anos atrás não existiam, né? Hoje já temos uma expectativa de vida maior por conta dessa qualidade de vida maior que a ciência e a tecnologia nos trouxeram. Porém, isso não basta. Nós precisamos também de desenvolver o nosso lado moral, o nosso lado espiritual. E nós não temos como ir contra isso, porque pela lei do progresso, a lei do progresso é uma lei natural, é uma lei divina. Está no Livro dos Espíritos também, na parte das leis morais, né? Fala da lei do progresso, que é uma lei divina, é uma lei natural, né? O progresso é algo normal e natural no universo. Isso a ciência também já nos deixou claro, que o universo ele está sempre em expansão. E da mesma forma, os mundos, os planetas estão sempre se desenvolvendo. Mas a lei do progresso, lá na questão 779 do Livro dos Espíritos, nos fala que os mais adiantados auxiliam o progresso do outro. Os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros. Tudo na criação é harmonia, tudo progride fisicamente e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados. Porque a nossa orbe também é habitada por espíritos desencarnados. Não esqueçamos disso. Nós não estamos sozinhos, espíritos encarnados aqui no planeta. Não. A nossa volta há milhões ou bilhões, não sei dizer, né, de espíritos desencarnados, vivendo nesta orbe planeta Terra. Estão encarnados na Terra espíritos mais evoluídos, vindo em missão de implementar o desenvolvimento moral, a paz e o amor. Então aqui tem o primeiro ponto, a lei do progresso, e dizendo ainda mais que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros. Os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros. O crescimento e a evolução é uma imposição psíquica da inevitável lei do progresso, nos diz a benfeitora Joana de Ângeles. Então, isso nos leva a entender também que, apesar de nós sermos uma individualidade, nós somos interdependentes. Isso explicado pela lei de sociedade. Se somos interdependentes, aí vem a compreensão do porquê que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros, como nos diz a lei do progresso. Então os irmãos vejam que está tudo conectado.
A gente tem que começar a analisar as coisas de forma entrelaçada, né? Então, a lei do progresso está intimamente ligada à lei de sociedade e vice-versa. Porque se somos todos interdependentes e o crescimento é inevitável, os mais adiantados precisam ajudar os outros também a se desenvolverem. Mas a lei de sociedade, a questão 766 do Livro dos Espíritos, né? Quando Kardec pergunta, a vida social está na natureza, os espíritos respondem, certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem o dom da palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Não é por acaso que nós todos temos esse dom de ouvir, de falar, de ver, e isso nos permite interagir. Mesmo aquela pessoa que tem deficiência visual, ela consegue interagir através da fala, do ouvido, das suas sensações, né? O deficiente auditivo ou deficiente de fala também consegue se comunicar à sua maneira, ou seja, de alguma maneira nós conseguimos nos comunicar. Isso é a lei de sociedade. Agora, a lei de sociedade acarreta ao homem obrigações particulares. Na questão 877, os espíritos dizem que a lei de sociedade nos leva a obrigações também. E que obrigações são essas? Respeitar os direitos dos semelhantes. Aquele que respeitar esses direitos será sempre justo, né? No vosso mundo, onde tantos homens não praticam a lei de justiça, cada um usa de represálias, e é isso que produz a perturbação e a confusão na vossa sociedade. A vida social dá direitos e impõe deveres recíprocos. Então, se nós somos todos interdependentes, isso nos leva também a outra especulação, que é o seguinte: se todos somos interdependentes, quer dizer que nós, de alguma forma, estamos sempre interconectados. É correto pensar assim? Sim, estamos todos interconectados. E se estamos todos interconectados, através do quê? Através daquilo de que nós somos feitos, né? Que é uma centelha divina, que é o nosso espírito, que é a centelha divina de pura luz, e o nosso corpo, que é formado por átomos que estão na natureza e que estão em movimento, gerando energia. E essa energia se intertransmite entre todos os seres que habitam esse planeta, em todos os seres e todas as coisas. E é por isso que a gente pode afirmar que somos todos médiuns, né? Por que somos todos médiuns? Porque nós estamos todos conectados e nos relacionamos energeticamente através do nosso eletromagnetismo. Se nos relacionamos e temos um eletromagnetismo que emitimos para o meio, né, também isso nos faz compreender a questão 459 do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: os espíritos influem sobre todos os nossos pensamentos e ações? E os espíritos respondem a Kardec: sim, mais do que vocês imaginam, né?
A esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente eles é que vos dirigem. Ou seja, nós estamos interrelacionados, ligados como uma rede eletromagnética com os encarnados e com os desencarnados também. E como é que isso acontece? Através dos nossos pensamentos. No capítulo 9 do Livro dos Espíritos, do título Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal, está bem explicado isso lá. Então não nos esqueçamos que todos nós somos médiuns. Ah, mas eu não enxergo o espírito, eu não ouço o espírito. Não é isso, isso é um tipo de mediunidade. Ser médium é ser medianeiro, é ser intermediário, é ser um mediador, né? Então, embora eu não tenha a faculdade de enxergar, ou a habilidade desenvolvida de enxergar ou de ouvir espíritos, mas nós estamos interligados através dos nossos pensamentos. E esses pensamentos, dependendo da qualidade dos nossos pensamentos, nós vamos nos conectar aos espíritos de luz, aos espíritos superiores ou aos espíritos nem tão bons assim, aos espíritos mais involuídos ou menos desenvolvidos. E é aí que começam as obsessões. Então, nós somos responsáveis também pelas obsessões, né? Às vezes a gente se coloca numa posição de vítima, né? Porém, o que atrai os espíritos obsessores, encarnados ou desencarnados, é a qualidade dos nossos pensamentos. É aquilo que eu estou praticando, aquilo que eu estou fazendo de prático, né, na vida, no dia a dia. E o Carlos Durgante, autor desse livro aqui, ele fala assim: esses pensamentos e sentimentos, além de atitudes e ações, irão influenciar diretamente tudo o que nos rodeia e principalmente a nós próprios. Da mesma forma que emitimos oxigênio, gás carbônico, lançamos no cosmos nossas emanações mentais, que nada mais são um tipo de energia poderosíssima, mais rápida que a velocidade da luz. Então aí é que entra a nossa responsabilidade. O que eu posso fazer para melhorar o mundo? Será que eu posso melhorar o mundo? Será que eu aqui, né, sozinho nos meus pensamentos, aqui nas minhas ideias, será que eu posso melhorar o mundo? Ou como que eu posso melhorar o mundo? Então a nossa benfeitora espiritual Joana de Ângeles vem falar assim: se queres um mundo melhor, tome consciência de si mesmo, se conheça. É a primeira coisa. Tome consciência de si mesmo e se conheça. Aceite a vida como ela é, mas sem se acomodar. Aceitar a vida como ela é significa aceitar que estamos vivendo segundo aquilo que nós plantamos nessa e em outras existências, né? E por que é importante se conhecer, tomar consciência de si mesmo? Para nos conectarmos com o nosso propósito de vida e cumprirmos aquilo que é o nosso propósito de vida. Às vezes a gente se pergunta: mas será a minha missão nesse mundo, né? Como é que a gente vai descobrir qual é a nossa missão, qual é o nosso propósito nesta vida, sem se conhecer? Primeiro a gente tem que se conhecer. Plantar a boa semente, né? Porque para colher bons frutos, há que se plantar a boa semente, né? Livre de automatismos, ou seja, livre daquilo que o mundo e que a sociedade consumista e materialista nos diz o que tem que fazer, como nós temos que viver, né?
E o que é bonito para os outros olhar de fora e nos reconhecer. Esse é o que a mídia nos diz. Isso é viver no automatismo. Então nós temos que nos reconhecer e plantar a boa semente. Ela nos diz mais: faça da verdade a sua única religião. Ou seja, é a liberdade de pensamento, livre dos dogmas, livre daquilo que te dizem que é certo e que é errado. O que é certo e o que é errado, nós sabemos, está aqui no nosso íntimo, no nosso eu superior, no nosso mental superior. Não está no nosso ego, está no nosso mental superior. Porque toda ação que a gente faz, a gente tem aquela sensação de que o que está se fazendo está certo ou está errado. A gente tem a sensação. Por quê? Porque isso está dentro de nós. Nós não somos uma centelha divina, nós não fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus é bom, justo e misericordioso. Ele nos criou como espíritos simples e ignorantes, mas como temos a centelha divina, nós temos a sensação do que é certo e o que é errado. Basta nós ouvirmos lá o nosso eu superior. Faça da sua consciência desperta o seu único guia e faça do trabalho diário o seu ritual mais sagrado. Poderíamos falar aqui de outra lei divina, que é a lei do trabalho, né? que diz que trabalho é toda atividade útil, é trabalho. Faça da obediência das leis do Criador a sua missão de vida. E a obediência à lei do Criador, Jesus nos ensinou, né? Que é amar a Deus e amar ao próximo, né? Amar incondicionalmente. Amar incondicionalmente significa respeitar o próximo, né? Entender o outro como ele é e não como nós queremos que ele seja, né? Sua alma é uma fração divina imersa nos sonhos do ego. Então, como eu falava anteriormente, nós somos uma centelha divina, mas o nosso ego, influenciado pela materialidade, nos afasta dos preceitos básicos que o Criador insuflou dentro de nós quando nos criou a sua imagem e semelhança. E o último ponto que ela fala: não culpe o governo, o sistema ou a religião pelas suas limitações e sofrimentos. Ou seja, só existe um culpado e um salvador nessa história, que somos nós mesmos. Que nós muitas vezes nos colocamos na posição de vítima, nós sempre estamos nos motivando, nos vitimizando. Ao passo que o nosso entendimento, uma demonstração de maturidade que a gente pode dar é assumir os nossos erros, os nossos defeitos e assumir que a vida que eu estou vivendo é fruto das nossas ações passadas. Para encerrar, uma frase de Pablo Picasso que dizia: o sentido da vida é encontrar o seu dom. O propósito da vida é compartilhá-lo. E Mahatma Gandhi também falou uma coisa que conclua assim a nossa reflexão de hoje, que é: melhore-se e melhore o mundo. Mahatma Gandhi falou: faz da tua vida um reflexo da sociedade que desejas. Portanto, meus irmãos, que Deus abençoe a todos nós, que possamos ter como nossa bússola orientadora
os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, e que assim possamos fazer cada um a sua parte, para que nós consigamos promover o progresso do nosso mundo e cumprir assim com aquilo que o Criador nos diz que é a ordem natural das coisas, que é estar cada vez melhor, os mundos estarem num estado cada vez melhor, e nós, nessa caminhada do átomo ao arcanjo, que possamos ser instrumentos de amor e de fraternidade, construindo um mundo melhor, mais igualitário, e onde todos possamos nos abraçar, olhar olho no olho e nos chamar de verdadeiros irmãos. Muito obrigado pela atenção, muita paz a todos e que Deus nos abençoe a todos nós. Obrigado, uma boa tarde.